Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Para quem acompanha esse canal há um tempo, tá ligado que o Comodo Internet Security é arregaçado por um exploit, por um ransomware, e que esse mesmo arquivo, esse malware, também detona o Excition. E para quem não sabe, a Comodo, há pouco tempo atrás, ela criou uma nova empresa. Ela foi dividida em duas partes. Uma empresa responsável pela parte de usuário doméstico, com o Comodo Internet Security e outras soluções, e uma segunda empresa responsável pela parte enterprise, corporativa. E a partir dali, eles lançaram uma solução chamada Excition. E essa solução funciona a partir de uma manager. Na verdade, é um endpoint, o tal do EDR. E no vídeo anterior, eu mostrei que essa solução continuava vulnerável para aquele exploit, ou seja, rodando aquele executável, o ransomware de fato era executado e todos os arquivos de usuário, do meu perfil de usuário, eram arrebentados, eram criptografados. Então eu publiquei esse vídeo, eu fiz uma postagem no fórum oficial da Excition, mostrando esse fato, mostrando que a ferramenta deles ainda estava vulnerável, e um dos moderadores respondeu para mim, pedindo para eu fazer um novo vídeo. Ou melhor, ele perguntou se eu tinha marcado uma opção específica que foi adicionada na solução Excition, justamente para evitar esse tipo de problema. Então, um seguidor do canal forneceu para mim acesso à sua própria manager da sua empresa, em um espaço de avaliação por um período de 30 dias, para que eu pudesse testar essa solução contra esse ransomware usando a configuração recomendada pelo moderador do fórum. E foi exatamente isso que eu fiz. Então vamos conferir, mas tem um detalhe. Nesse vídeo, eu não vou ficar falando muito para não atrapalhar e vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo porque eu vou fazer uma espécie de walking through, ou seja, eu vou mostrar para você toda a interface da Manager, a interface do próprio Excition Client e as opções que se tem ali. E vale lembrar que toda solução EDR, você não configura ela a partir da interface da própria solução de segurança, no caso do seu antivírus. Toda a configuração é feita a partir de perfis de usuário, perfis de utilização dentro da própria Manager, que é uma central que gerencia tudo quanto é endpoint que você tiver instalado em todas as máquinas de uma rede. Essa, na verdade, é uma das vantagens de você assinar um plano desse tipo. Enfim, se liga na vinheta e vamos conferir. Esse teste está sendo realizado no dia 10 de março de 2025. Eu recebi um e-mail, um convite para que eu pudesse criar uma conta dentro da plataforma Excition a partir da manager de uma outra pessoa para eu poder realizar o teste. Então eu vou criar uma senha para acessar essa manager e a solução funciona assim. A partir da própria manager, que é esse painel web que você está vendo, eu vou gerar um instalador para o meu cliente, para a minha estação de trabalho. Esse instalador, quando eu baixá-lo, eu vou dar 2 cliques e ele vai ser instalado de forma silenciosa e automática. Ele próprio instala o agente para a plataforma Excition e ele também faz a instalação da solução de segurança, que no caso é o Excition Security Client. Tudo isso é feito de forma automática e tudo é muito prático. Eu poderia colocar a interface tanto da Manager, da plataforma web, quanto da própria solução que vai ser instalada em português brasileiro, só que como esse vídeo acaba tendo um alcance um pouco maior do que aquilo que era previsto, eu vou manter tudo no padrão, ou seja, tudo vai permanecer em inglês. E você vai perceber que foi criado para mim um perfil de usuário chamado Excition-teste. Esse perfil foi criado por quem é o responsável por essa manager, por essa plataforma web, e embora ele tenha liberado o acesso para eu fazer esse teste, esse espaço que foi criado para mim não permite alterações, talvez para que eu não atrapalhasse o funcionamento das suas estações na sua própria empresa. O que não é um problema, até porque a tal configuração que foi recomendada por um moderador no fórum da Excition, essa pessoa já aplicou essa configuração para mim. E o perfil que foi criado para eu utilizar nesse teste se chama teste-windows-security profile versão 8.1 e ele foi alterado adicionando a configuração que foi recomendada. E você vai ver isso logo mais, quando eu terminar de fazer a instalação do cliente na minha máquina, do agente, da solução de segurança, e quando eu aplicar esse perfil de usuário para minha estação de trabalho. Enfim, agora eu não vou mais atrapalhar e vou deixar você curtindo o vídeo.
E quando tudo está pronto, a solução de segurança está atualizada, está tudo redondinho, eu vou fazer uma verificação manual do exploit, do ransomware. E vale lembrar que esse ransomware é composto por dois arquivos, um executável e o arquivo DLL. O arquivo DLL é o próprio ransomware. O executável serve apenas para rodar funções do próprio ransomware. E ele não é um arquivo perigoso, ele é apenas um executável que roda algumas funções. O perigo está no DLL. Enfim, o Exsintio não detecta nada nesses dois arquivos, e como eu havia extraído o conteúdo desse arquivo zip antes de fazer a instalação do agente e da manager, eu vou apagar esses arquivos e vou extraí-los de novo. Isso porque eu sei que existem algumas pessoas que vão afirmar que, por eu ter extraído esses arquivos antes, em teoria, o Exsintio teria identificado esses arquivos como confiáveis porque eles já estavam na minha máquina. O que não acontece mais hoje em dia nem para o Exsintio nem para o Comodo Internet Security. Mas mesmo assim, eu vou fazer essa nova extração. E vou fazer uma nova verificação também desses dois arquivos. E o Exsintio não vai encontrar nada, então eu posso executar o malware. E como você pode ver, no gerenciador de tarefas do Windows, não vai aparecer nenhum vestígio daquele arquivo em execução, o que é muito bom. Resta saber se de fato ele foi bloqueado ou se ele ainda está tentando ser executado de alguma forma para criptografar os meus arquivos. Então eu vou abrir a interface do Exsintio Client Security e vou tentar localizar alguma informação sobre esse arquivo nos seus logs. E aqui você vai perceber que a tal opção que foi recomendada ser marcada lá na Manager, no meu perfil de utilizador, ela de fato entrou em ação e funcionou. Porque aqui no log para os eventos do RIPS é indicado que o arquivo executável tentou rodar funções de uma DLL, tentou carregar essa DLL e a DLL, por ser desconhecida, foi bloqueada. E isso significa que, de fato, o Exsintio Client Security me protege contra essa ameaça. Finalmente! E para você ver que não adianta eu fazer alterações na interface da solução de segurança, como eu mencionei lá no início, todas as configurações são feitas direto no seu perfil de utilizador, lá na Manager. Então, aqui na interface do Exsintio, eu vou desabilitar o RIPS. E você vai perceber que ele vai permanecer desabilitado. Inclusive, na opção de executar virtualmente, lá na contenção, eu vou definir um nível de restrição para restrito e eu vou rodar o exploit novamente, o ransomware. E o resultado vai ser o mesmo. Isso porque, mesmo que eu tenha feito essas configurações aqui na interface e visualmente pareça que está tudo configurado da forma que eu fiz agora, na prática não está. Na prática, o que prevalece são as configurações do meu perfil de utilizador e essas configurações são geradas, ou melhor, esse perfil de utilizador é gerado lá na Manager e todas as configurações com relação a módulos, comportamento, etc., tudo é feito dentro desse perfil através da Manager, do painel de gerenciamento dessa solução EDR. A prova disso é que quando eu executo o exploit, ele é bloqueado de novo, ou melhor, a DLL, por ser uma DLL desconhecida, é bloqueada. E isso tudo é muito maneiro, porque prova que a empresa Comodo, ou melhor, a empresa Exsintio, de fato fez a lição de casa, correu atrás do prejuízo e tentou buscar uma solução para esse problema. Enfim, está tudo funcionando. Agora, para ficar ainda mais interessante, eu acredito que eles poderiam classificar essa DLL como potencialmente perigosa, para aí sim todo mundo ter total certeza de que não importa o tipo de alteração que algum hacker faça com esses arquivos, não importa a variante desse malware, ele sempre será bloqueado. E para isso, bastaria classificar esse tipo de arquivo como um arquivo realmente perigoso, fazendo uma análise humana. E tal feito geralmente acontece dentro da plataforma Valkyrie, que é também da empresa Comodo/Exsintio. Inclusive, a empresa Exsintio fala sobre a Valkyrie como sendo a solução de proteção de classificação de arquivos mais poderosa que existe e também a mais rápida para trazer um veredito sobre arquivos. Mas, infelizmente, essa DLL foi publicada por lá há alguns meses e ela continua sem uma classificação humana. Ou seja, pela classificação que é feita de forma automatizada, essa DLL continua sendo um arquivo não perigoso, o que não é verdade. Como eu expliquei antes, esse arquivo, essa DLL, é o próprio ransomware. E para mostrar para você que outras soluções já classificam esse arquivo como muito perigoso, eu vou desinstalar o Exsintio da minha máquina com a intenção de reativar o Windows Defender. E aqui você vai perceber que, de fato, a empresa Exsintio com a sua Valkyrie ainda tem um certo chão para percorrer,
porque antes mesmo que eu reativasse a proteção em tempo real do próprio Windows Defender, ele já vai bloquear o arquivo e colocar em quarentena. E agora vem uma parada. Por um lado, eu fico feliz em ver que a Exitio conseguiu resolver esse problema e agora esse ransomware não representa perigo para minha máquina. Por outro lado, eu fico muito triste e chateado em perceber que os caras resolveram esse problema na solução da Exitio, que é a solução paga deles, mas até agora não fizeram nada a respeito com relação ao Comodo Internet Security, que é a solução gratuita. Espero que eles resolvam isso no Comodo o quanto antes e que eles classifiquem aquela DLL também como ransomware, ou pelo menos como um arquivo potencialmente perigoso, o mais rápido possível. Porque, convenhamos, já são quase 3 meses que o arquivo foi enviado para a Valkyrie e até agora nada. Mas enfim, se você gostou, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha esse vídeo para dar aquela força. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.